Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do Supremo no informativo 1059. É uma decisão em direito administrativo e direito constitucional, é uma decisão sobre requisição administrativa. É um instituto muito importante dentro da ciência administrativa, e a tendência é que essa decisão seja cobrada nos próximos concursos de procuradoria pela sua importância, uma vez que ela envolve os três entes federativos, União, Estado e município. É o tipo do questionamento que pode estar em qualquer prova da advocacia pública, seja AGU, seja PGE, seja PGM. Vamos analisar o que o Supremo decidiu na ADI 3454. Imagine que você está lá na sua prova e tem a seguinte assertiva que você precisa analisar. Preste atenção. No combate à pandemia do coronavírus, os estados podem requisitar bens e serviços dos municípios que o integram a fim de que a política pública seja coordenada e eficaz. Imagine que você está numa prova da advocacia pública e você tem essa assertiva, numa prova objetiva, para dizer se é certo ou errado, ou, melhor que isso, você vai ter que explicar efetivamente como as coisas acontecem aqui. Imagine que essa assertiva está na sua segunda fase para que você possa responder na modalidade questão subjetiva, para que você analise aí a constitucionalidade da assertiva. Bom, para que a gente possa efetivamente responder ou analisar a assertiva aqui apresentada, a gente precisa entender o instituto da requisição administrativa. Então, nesse caso, nós precisamos entender a requisição administrativa no seu aspecto constitucional e nós precisamos entender a requisição administrativa no seu aspecto no que diz respeito à política pública saúde. São dois vieses aqui, por isso que ele colocou na assertiva no começo, no combate à pandemia do coronavírus, tá? Cuidado. Muito bem. A gente vai ter que, nesse caso, responder se, na requisição administrativa, é permitido com que um ente federado requisite bens e serviços de outro ente federado. O problema aqui é, estados, nesse caso, genérico, estão requisitando, nesse caso, bens e serviços dos municípios que o integram. Ou seja, um ente federado pode requisitar bens e serviços de outro ente federado, de cima para baixo, por exemplo, União pode requisitar bens e serviços de estados e municípios, e estados podem requisitar bens e serviços de municípios que o integram? É basicamente essa pergunta que você vai ter que responder a partir da assertiva aqui analisada e a partir daquilo que decidiu o Supremo na DI 3454, portanto, vamos analisar. Muito bem. O fundamento constitucional da requisição administrativa está no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que diz assim, ó: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, atenção para a expressão propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, aqui está o fundamento constitucional da requisição administrativa. Esse é o regramento geral previsto na Constituição. Perceba, como eu expliquei agora há pouco e pedi para que você tenha a atenção voltada para a expressão propriedade particular. Mas só esse dispositivo constitucional não resolve a assertiva que nós estamos analisando. Como falei, nós temos duas questões aqui. Nós temos a questão da requisição administrativa, nós temos a questão da requisição administrativa de um ente federado para com outro, e nós temos a requisição administrativa no que diz respeito à política pública saúde. Isso nos remete à Lei 8.080. No que diz respeito à política pública saúde, temos um tratamento específico do Instituto Requisição Administrativa, que está no artigo 5º, inciso 8, da Lei 8.080. Preste atenção, se você tem interesse nos concursos da advocacia pública, é importante com que você, nesse caso, estude a Lei 8.080/90. Muito bem. A União, os estados, o DF, os municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições, inciso 15. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa, epidemias, coronavírus, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços. Então aqui você tem a requisição administrativa no viés política pública saúde, por isso essa lei é tão importante, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. A questão é,
A expressão aqui do artigo 15, inciso 8, acerca das pessoas jurídicas, inclui pessoas jurídicas de direito público a incluir os entes federados, os entes federativos, melhor dizendo? A dúvida principal é essa, ó. Na expressão pessoa jurídica, estaria inclusa a possibilidade de requisição de bens e serviços de um ente federativo para com outro ente federativo? Essa é a dúvida, esse é o ponto que foi levado ao Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3454, vamos, portanto, analisá-lo. O Supremo disse o seguinte, ó, entre os entes federados não há hierarquia. Então a primeira coisa que você precisa quebrar na sua cabeça é essa ideia que algumas pessoas insistem em ter de que a União é maior do que estados e que estados é maior ou são maior do que os municípios. Isso não existe. Se você for analisar em termos de regra de arrecadação tributária, aí sim você pode dizer que a União concentra efetivamente o produto do tributo, o produto dos impostos, o produto dos tributos de uma forma geral, muito mais do que estados e municípios, por isso que existem os repasses, inclusive com previsão constitucional. Mas isso não significa dizer que a União é maior que estados e é maior do que municípios. Da mesma forma, o fato do Estado também concentrar uma maior quantidade de riqueza, inclusive nos repasses, não faz do Estado ente federativo maior do que municípios. Então, não existe hierarquia entre os entes federados. Essa hierarquia não existe. Portanto, nesse caso, você não pode efetivamente pensar que a União pode requisitar bens e serviços de estados porque é maior que ele, nem que os estados podem requisitar bens e serviços dos municípios porque é maior do que os municípios, ainda que sejam os municípios que integrem aquele estado. Então, sendo-lhes assegurado tratamento isonômico, ressalvadas apenas as distinções porventura constantes na própria Constituição. Portanto, como as relações entre eles se caracterizam pela cooperação, horizontalidade e não verticalidade, tal requisição entre entes federativos, ainda que a pretexto de acudir situação fática de extrema necessidade, ainda que seja o caso de epidemia, importa ferimento da autonomia daqueles cujos bens ou serviços públicos são requisitados, acarretando-lhe incontestável desorganização. Então o Supremo praticamente diz o seguinte, ó, não existe verticalidade no que diz respeito aos entes federativos, eles são tratados de forma horizontal, esse tratamento se caracteriza pela cooperação, a requisição, nesse caso, ela vai abalar essa estrutura horizontal, a partir do momento em que a Constituição trata os entes federativos de forma igual, e no que diz respeito, por exemplo, à requisição sendo praticada, ou seja, na prática, ela causa incontestável desorganização nos bens e serviços daquele ente federativo que sofreu a requisição por outro ente. Portanto, o Supremo, nesse caso, não permite a requisição administrativa entre entes federados. Diz ainda que a requisição ofende o princípio federativo e, nesse caso, um ente federativo não pode requisitar bens e serviços de outro. Então, essa é a regra, inclusive, geral. Mas o Supremo disse o seguinte, ó, que existem ou podem existir distinções porventura constantes na própria Constituição. O Supremo fez a ressalva porque existem ressalvas, e aí eu chamo a tua atenção e peço muito cuidado para que você possa ver duas situações excepcionais na Constituição reconhecida na jurisprudência do Supremo. Se admite excepcionalmente a União a requisição de bens e serviços de outro ente federado em duas hipóteses. Então, só a União pode requisitar bens e serviços de outro ente federado em duas hipóteses previstas na Constituição. Durante a vigência de estado de defesa, Constituição Federal de 88, artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2, e estado de sítio, Constituição Federal de 88, artigo 139, inciso 7. Então, nessas duas hipóteses, estado de defesa, estado de sítio, a União pode requisitar bens e serviços de outro ente federativo, e é justamente por isso que o Supremo diz na sua jurisprudência que, a princípio, a requisição entre ente federativo é, nesse caso, proibida, portanto, inconstitucional. Agora, ressalva-se hipóteses porventura existentes na Constituição Federal que tratam da requisição de forma diferente. Ou seja, a União pode requisitar bens e serviços de outro ente federativo nessas duas hipóteses, ou seja, estado de defesa e estado de sítio. Eu coloco aqui ó, o artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2, e coloco o artigo 139, inciso 7, para que você, nesse caso, possa somente acompanhar a jurisprudência do Supremo. Então, o Supremo disse no final o seguinte, ó, o permissivo constitucional para a requisição administrativa de bens particulares, em caso de iminente perigo público, tem aplicação nas relações entre o poder público e o particular e o patrimônio privado, não sendo possível estender as hipóteses
as relações entre as unidades da federação. Então, a requisição administrativa é, a princípio, o instituto exclusivo de utilização do poder público para com a iniciativa privada. E aí, nesse caso, no que diz respeito efetivamente à política pública saúde, a requisição pode ser de pessoas jurídicas ou físicas. Voltando à Lei 8.080, quando diz que, no caso, para a política pública saúde, para o atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. O Supremo deu interpretação conforme a esse artigo 5º, inciso 8, para excluir a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços de titularidade de outros entes federativos. Portanto, nessa ideia aqui de pessoas jurídicas, do inciso 8 do artigo 5º da Lei 8.080, não está incluso as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes federativos. O Supremo deu interpretação conforme ao artigo 15, inciso 8 da Lei 8.080. A Lei 8.080 é uma lei importantíssima quando se estuda política pública saúde e, portanto, é um tema muito importante para os concursos da advocacia pública, sempre com muitas chances de cobrança em provas. Então, requisição administrativa, fundamento constitucional, requisição administrativa na política pública saúde, o Supremo entendeu que, fora as hipóteses previstas na Constituição, não é possível requisição administrativa de um ente federado para com outro ente federado. Decisão com muito cara de prova, muitíssimo cara de prova, portanto fique muito ligado. A ADI 3454, informativo 1059, tem tudo para ser cobrada nas próximas provas da advocacia pública e dos concursos em geral, mas principalmente nas provas de procurador, pela configuração do instituto aqui, ou seja, é um ente federativo requisitando ou com a possibilidade de requisitar, possibilidade essa afastada pela jurisprudência do Supremo, bens e serviços de outro ente federativo. É isso, espero ter te ajudado com mais essa decisão, forte abraço e até os nossos próximos encontros.